E aí, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Eu ia falar estudo e pensei em estúdio. Estou no estúdio aqui, estou no meu quarto. E vamos dar uma sequência no estudo aqui. Nós estamos falando sobre as palavras de Cristo que você, como cristão, já não acredita mais. E parece até uma provocação, mas na verdade não é uma provocação, é para fazer você pensar um pouco sobre o que você está fazendo na sua vida espiritual. Falando em nome de Deus, falando em nome de Cristo e estando completamente fora dos ensinamentos da palavra de Deus, beleza? Então, Deus é maravilhoso. Eu até passei uma semana meio esquisita, comigo mesmo e Irene. E aí eu montei aqui o estudo, tá tudo certinho, ó. Vamos falar, continuar falando sobre as palavras que Cristo disse, mas que você é um cristão, você não acredita mais. Beleza? Aconteceram muitas coisas essa semana e é importante que assim seja. Essa semana veio até nós aqui, através de uma conversa que a minha pequena teve com uma outra pessoa, a conversa sobre o arrebatamento. E a menina, sabe aquele Caxias de igreja? Caxias de igreja é aquele cara que vai domingo, quarta, sabe? Vai todos os cultos. É o Caxias de igreja. Ele bate cartão na igreja. Não é errado. Não é errado. Mas bate cartão. Beleza, aí veio essa conversa com a minha pequena, aí a gente começou a conversar sobre a questão do arrebatamento. Eu li as preliminares do arrebatamento, assim, de acordo com o que está escrito aqui, sabe? Não é doutrina, é o que está escrito aqui. Ó, é sério, cara. Mas eu já vou colocar de cara assim, o arrebatamento é a volta de Cristo. Ponto final. Ah, se o cara lá que tem 1000 seguidores e fala sobre Deus falar que... Deixa ele falar. De acordo com a Bíblia, o arrebatamento é a volta de Cristo. Ponto final. Eu fiz tudo bonitinho aqui, o texto em questão para nós estudarmos é o texto lá de 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Eu vou destrinchar esse texto aqui depois, mas antes disso, até colocou aqui, ó, para que eu lesse o Apocalipse 20, a partir do verso 6. E eu vou ler. Então, a história aqui é o arrebatamento, mas ainda continua sendo as palavras que Cristo disse que você, como cristão, não acredita mais. Você não acredita mais, mas você é cristão. Você fala que é cristão, mas quando Cristo fala com você através das Escrituras, porque é a única maneira dele falar com você, você não acredita mais. Mas você fala que é cristão. Apocalipse 20. Palavras de Cristo. Por que é palavra de Cristo? Porque Apocalipse 1, vou abrir aqui, Apocalipse 1, verso 1, 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, de cara, eu já falo para você que você não é um cristão. E eu falo isso não é para te ofender, é porque você está sendo enganado e enganando-se a si mesmo. Porque o Apocalipse todo ele são palavras de Cristo. Mas você não consegue acreditar. Detalhe, são palavras de Cristo proféticas. O que são proféticas? Palavras proféticas são palavras de coisas que ainda vão acontecer, que ele na sua onisciência sabe e deixou relatado aqui na Bíblia, na palavra dele, para que os servos soubessem o que ia acontecer e não fossem enganados. Ponto final. É ponto final. Não tem discussão. Não quer acreditar? Não acredita. Problema é seu. Mas é ponto final. O Apocalipse todinho são palavras de Cristo. Mas você não acredita mais no Apocalipse? Você não acredita mais no Apocalipse, né? E você ainda fala que você é cristão. Tô te dando chacoalho. O diabo usa os líderes religiosos e usa a palavra de Deus para enganar. E você, se não conhecer verdadeiramente o que está escrito aqui, você vai ser enganado. Até desafinou, eu odeio desafinar no final. Você vai ser enganado, como já está sendo enganado. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, vai dar o contrário aqui, Apocalipse verso 20, a partir do 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, de acordo com as palavras de Cristo no Apocalipse, bem-aventurado e santo. Santo são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses a morte não tem mais poder. Então, são duas ressurreições. Cristo está falando aqui no Apocalipse, são duas ressurreições. Duas. Uma para a vida e outra para a morte eterna. Uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Mas quando que acontece a primeira ressurreição? Quando acontece? Lá, descrito de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. E Tessalonicenses... Aqui achei. Oh, maravilha. É tão bom. 4. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Vou ler para vocês. São duas ressurreições. Apocalipse 20, bem-aventurados aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Porque sobre esses, a morte já não tem mais poder. Então são duas. Uma ressurreição para a vida eterna e uma ressurreição para a morte eterna. Acabou. Quem ressuscitou para a primeira, tá salvo. Quem ressuscitar na segunda, tá morto. Eu vou te explicar por quê. Ah, mas você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com arrebatamento? É aí, cara. O arrebatamento é a volta de Cristo. E você está esperando um arrebatamento, cara. Você está esperando um arrebatamento onde vou sumir e aí vai ficar uma galera aqui passando pela grande tribulação. Ah, outra coisa. O arrebatamento... o arrebatamento só acontece depois da grande tribulação. E detalhe, o arrebatamento só acontece depois da ressurreição dos mortos. Não existe um arrebatamento antes da grande tribulação e não existe um arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. E também não existe um arrebatamento sem a volta de Cristo. Beleza? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que quer dizer isso? Os que ficarem vivos antes da volta do Senhor são os que não morreram. Beleza? Vamos supor, se o Senhor volta daqui a pouco e eu estou vivo, eu sou esse cara. Aí quem morreu já morreu. Vou ler de novo. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque os mortos vão ressuscitar primeiro, cara. Não tem como um vivo ser arrebatado sem ter a ressurreição dos mortos. Por isso que ele fala, nós não precederemos os que dormem. E a morte é um sono, tá? Fica aí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, ó, o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Ah, aí beleza. O arrebatamento. Já ouviu falar do arrebatamento secreto? A minha mulher não gosta que eu faça isso, cara, mas é muito interessante, ó. Já ouviu falar do arrebatamento secreto? Nada disso, cara. Só existe o arrebatamento na volta de Cristo. E só existe o arrebatamento depois da ressurreição dos mortos. E Cristo vai voltar fazendo um estardalhaço, um barulho. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Descerá do céu. Com um alarido, barulho. Com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa! Os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro. Olha só. O que o Apocalipse 20 fala lá? Apocalipse 20, verso 6. Vamos pegar lá? Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ah! Mas você não sabia que Cristo falou que
os salvos vão reinar com ele 1000 anos no céu? Ah, você não sabia? Sério? Mas tá escrito. E você é cristão e não sabe o que Cristo disse. Cara, é lamentável esse negócio. Deus me deu esse... E olha que eu sou um cara terrível, eu sou um cara pecador, miserável, desgraçado que eu sou. Eu tenho nojo de mim. Mas me deu essa mensagem aqui e é assombroso. Como o mundo não entende isso. Como o mundo, melhor, não aceita. Não aceita. Você não sabia que os salvos de Cristo vão viver 1000 anos com Cristo no céu, depois a Nova Jerusalém desce da terra e vai se basear aqui na terra? A nossa eternidade é na terra, não é no céu, cara. Falei isso no remanescente da semana agora. 1000 anos no céu. Ah, mas você não sabia disso. Mas você é cristão, cara. Você tem que saber o que Cristo falou. Tá, ele falou. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas você não sabia. Sabe por quê? Porque está focado na sua igreja, no seu líder religioso. Vai de vala abaixo. Volta lá em Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para que haja o arrebatamento, tem que ter a volta de Cristo. Cristo desceu do céu. Mas para que haja o arrebatamento, tem que ter a ressurreição dos mortos. Por isso que nós não precederemos aqueles que dormem. Continuar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, depois nós, os que ficarmos vivos, nós, as pessoas que estão vivas no planeta na volta de Cristo, isso depois da grande tribulação. Não existe, gente, não existe. Não existe. A grande tribulação é o momento onde Deus permite que Satanás haja no planeta Terra de forma contundente. É ali na grande tribulação que vai ter o selamento. As pessoas que vão admitir o selo da besta, ou tudo que é contrário à palavra de Deus ensinada por Roma, e aqueles que vão ter o selo de Deus dentro de si, que é o novo conceito lá de Hebreus 8, verso 20 e verso 10. Que são as leis do mesmo jeito. Tá certo? Então Cristo volta, os que ficar vivos somos todos nós. Então a grande tribulação é todo esse momento que antecede. Tanto é... Nossa, eu tô com tudo separado com os dedos e é difícil. Mateus 24, 24. Eu vou conseguir. Deus é bom comigo nesse sentido. Ele pediu para eu fazer. Mateus 24, 24. O próprio Cristo fala aqui, falando sobre a volta dele. Tá certo? Mateus 24, 24. Oh, meu Deus, vamos aqui. 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tais sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Beleza? Aí no 24, 21 diz assim, 24, 21, de Mateus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, a grande tribulação é o processo onde que a gente vai viver até o selamento da galera com a marca da besta, tá certo? Que a galera a Bíblia fala que vai ser... Beleza, então ficou aqui? Vamos voltar aqui, porque é terrível. Então, bem-aventurado aquele que faz parte na primeira ressurreição. Então são duas, a primeira para a vida. E aqui ele está falando, depois nós, os que ficarmos... Então, aqui dizemos, pois, essa palavra que o Senhor... Os que ficarmos vivos para a segunda vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque tem que ter a ressurreição. Não tem como você ser arrebatado sem a ressurreição. Então a ressurreição vem primeiro. Beleza? Cristo volta, aí tem a ressurreição. Aí depois... do 17, 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí, pega lá um monte de cara
que estudou os pastores americanos, LaHaye, Ferguson, vários outros que escreveram livros sobre o arrebatamento, os deixados para trás. Você já assistiu o filme de arrebatamento? Eu sei que você já assistiu o filme de arrebatamento. Aí você prefere assistir no filme, numa parada do arrebatamento, aí que uma galerinha que foi boa o suficiente vai ser arrebatado, uau, e vai sumir. Aí você pega lá Mateus e fala assim, porque será deixado um e o outro ficará. Um tiver no telhado, ficará um, o outro... É sério, cara, que sua mente não consegue comportar a verdade? São dois tipos de pessoas, os que têm o selo de Deus e os que têm o selo da besta. Pronto. São duas ressurreições, uma para a vida e uma para a morte. Só vai ser transformado aqui, nós os que estivermos vivos, em 1 Tessalonicenses, quem tiver o selo de Deus em si, que é os escolhidos. Agora, os escolhidos, o selo de Deus vai ser colocado nos escolhidos, e não são pessoas que dizem que são cristãs. Ah, tem um detalhe, vou te contar um segredo aqui, ó. O salvo não sabe que está salvo, e o perdido não sabe que está perdido. Sabe por que o perdido não sabe que está perdido? E o salvo não sabe que está salvo? O perdido não sabe que está perdido porque naquele grande dia, a Bíblia fala assim, que naquele dia muitos vão chegar, Senhor, Senhor, eu fui em Aparecida, caminhando. O Senhor vai falar, mas não foi isso que eu te pedi. Ah, mas eu arrecadei o dízimo, levei pro pastor, depositei no banco, mas não foi isso que eu te pedi. Ah, eu guardei o domingo porque a igreja romana papal, o papa mudou e falou que agora é o domingo. Mas não foi isso que eu te pedi. Então, o perdido não sabe que tá perdido, ele acha que tá salvo. Você vê que essa galera aí acha que tá salvo? Ele acha que indo lá em Aparecida, tá salvo. Ele acha que obedecendo aos mandamentos da igreja romana, ele tá salvo. Ele acha que ele obedecendo aos ensinos da sua igreja, ele tá salvo. Aí ele fala diante do Senhor, Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afastai-vos de mim porque eu não te conheço. Basicamente, não foi isso que eu te pedi. Minha mulher não gosta que eu fale isso, mas é real. Não foi isso que eu te pedi. Você percebe que o salvo não sabe que está salvo. E o perdido não sabe que está perdido. Porque se o perdido soubesse que está perdido, você acha que ele ia dizer isso aqui? Senhor, mas no teu nome. Ele não entra. Ah, em Mateus 24, 24, ele vem contando a história. Mateus 24, 24. Ele vem contando a história do princípio das dores. E é a grande tribulação. Então não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Quem tiver vivo vai passar pela tribulação, brother. Você tem que se posicionar diante de Deus. Ou você aceita o que ele deixou escrito na sua palavra, ou você aceita o que foi dito pela igreja romana. Porque basicamente todo o ensino errado que tem no mundo foi colocado pela igreja romana. Tá, o vídeo, eu coloquei o vídeo para vocês assistirem aí, que a igreja romana se coloca como a detentora dos poderes divinos aqui na Terra. É o falso profeta. Beleza? Ah, mas ainda você não está satisfeito com isso, tá certo? Você não está satisfeito? Por quê? Porque você não concorda com isso. Aí eu digo para você o jargão aqui do vídeo, que é o seguinte. Se você não concorda com o que eu falo, eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo. Eu sei que você não gosta desse jeito que eu falo, mas você não tem nada comigo, eu estou falando Bíblia. Se você não concorda, pega a sua Bíblia, ora a Deus e estuda. Porque você não vai ter coragem, porque eu sei que você não tem coragem, você não tem coragem de chegar no seu líder religioso e perguntar sobre essas coisas aqui. Você não tem coragem. Sabe por quê? Porque você colocou seu líder religioso num patamar. Ele é intocável. Uau! E Cristo vivia no meio do povo. Mas o seu líder religioso, tanto os pastores de igreja evangélica, quem falar dos malucos lá do Vaticano, são intocáveis. Segurança por todos os lados. Aí Cristo veio na terra, cheio de segurança, bombado, óculos preto, ternão preto, a vibe MIB, homens de preto, tipo Cia. Cristo veio na terra, estava rodeado de seguranças. Uau! Mas você não prefere, você não consegue ver esse Cristo. Você prefere acreditar no seu líder religioso, cercado de segurança. Você não tem coragem de falar para ele, chega na sua igrejinha aí, cara. Chega na sua igreja e pergunta pro seu pastor, aí pergunta pro seu padre. Ô, seu padre, a parada é o seguinte, eu tava assistindo um canal lá chamado Bíblia Ponto Final e tem um maluco lá que falou que é o seguinte, são duas ressurreições, uma pra vida e outra pra morte, e ele falou um negócio cabuloso. Que história é essa de 1000 anos no céu? Você não tem coragem, cara. Você não tem coragem. Prefere acreditar na mentira do que acreditar na palavra de Deus.
Mas isso aqui não dá para você, né? Então, o arrebatamento só acontece na volta de Cristo, porque é o que está escrito aqui, gente. Meu Deus, será que você não consegue ver isso? Perdi o texto, mas eu tenho aqui no caderno. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a volta do Senhor. Quem morreu não vê a volta de Cristo. Ó, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Muitas pessoas já morreram no planeta, certo? Muitas. Quando a Bíblia fala que os mortos em Cristo são aquelas pessoas que morreram acreditando nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Ponto final. Ponto final. Esses são os mortos em Cristo. Não pode haver um morto em Cristo que não acreditou nas palavras de Cristo, cara. Então, se sua mãezinha, a sua avó, o seu filho, o seu pai morreu acreditando na igreja romana, caixote e vela preta. Já ouviu falar disso? A gente, quando era moleque, caixote e vela preta. A não ser que Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Ó, mas sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, ó. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem são esses? Os que adoraram a besta. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Então, o dragão, que é o diabo, a serpente, vai instituir o seu, o seu líder espiritual, o seu líder religioso, que é Roma, para enganar o mundo, mudar os mandamentos de Deus e selar todo mundo com a sua marca. Qual que é a marca? Qual que é a marca de Roma? É o domingo. É a mudança dos mandamentos. A principal marca de Roma é a mudança dos mandamentos. Ponto final. Esse é o selo da besta. Os selados de Deus têm os mandamentos de Deus dentro de si. E os selados da besta, que é Roma, tem o selo do papado romano, que mudou os mandamentos de Deus. Ou você não sabia? Ou você que é evangélico acha que... Você é evangélico? Você acha que está seguindo os mandamentos de Deus? Aquele que tropeçar num só ponto, Tiago fala, torna-se culpado de todos. Você é um evangélico. Aponta o dedão para o católico porque tem um monte de imagem. É errado mesmo. Deus abomina. A igreja papal é abominável, de acordo com o capítulo 17 e 13 de Apocalipse. A igreja papal é a meretriz e a prostituta. É abominável diante de Deus porque ensinou tudo aquilo que Deus pediu para o homem não fazer, a igreja romana fez. Adoração. Eles não falam adoração, falam veneração. Venerar as imagens. Então, imagem. Deus abomina isso. Ela ensina tudo errado. Você, meu amigo evangélico, fala que é evangélico, aponta o dedão para as imagens dos meninos católicos, mas você não guarda o mandamento de Deus. E você fala que é evangélico. Você dá Deus é amor. Então, você é fervoroso na sua igreja. Mas se você não guardar o sábado, Tiago afirma, aquele que tropeçar num ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que deixa de ouvir, aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração abominável. E o católico tá na vala, cara. Por quê? Porque ele não acredita na Bíblia, ele acredita nos ensinamentos de Roma. E vai colher o fruto amargo disso. Aí Apocalipse 20, verso 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, no arrebatamento, a volta de Cristo, são duas pessoas, os mortos em Cristo. Aqueles que têm as palavras de Cristo dentro de si. Aí Cristo voltou, ressuscitou os mortos que tinham a palavra dele. Desde a época dos apóstolos, desde a época dos profetas. A palavra dele ressuscitou. E os outros não ressuscitam por quê? Porque morreram acreditando em conto de fada, em fábulas feitas por homens. Não acordam, ficam mortos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos e estaremos com ele juntamente com eles nos ares e para sempre com o Senhor. Eles quem? Os que ressuscitaram.
que tem a palavra de Deus dentro de si. Os que ficarmos vivos, seremos transformados. Quem são esses? Os que têm a palavra de Deus dentro de si, o remanescente. Mas e quem não tem? Caixote, cara. Passa a lâmina, cega todo mundo. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Prova disso? Apocalipse 20. Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Mas você não sabe dos 1000 anos. Cara, se você não souber da Bíblia, o diabo vai te enganar muito fácil. E lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Você não sabe dos 1000 anos, mas está escrito. Palavras de Cristo, que você como cristão não acredita mais. Mas na verdade você nem sabia, né? E depois importa que ele seja solto um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, e as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você viu aqui? Então, quem vai ser elevado, os vivos que forem transformados e levados aos céus para encontrar os ressuscitados nos céus e encontrar com Cristo, vão ser aqueles que não receberam a marca na mão da besta. E a marca da besta é a mudança dos mandamentos de Deus, que vem através de Roma papal. Mas você não quer acreditar. É porque é difícil, né, cara? Mas você fala, sabe o que é duro, cara? É que Deus me colocou esse pensamento aqui, palavras que Cristo diz que você que é cristão não acredita mais. E quando eu analiso essa frase, que não é minha, eu fico pensando, meu Deus do céu, quanta verdade tem nesse título, cara. Porque o mundo inteiro fala que é cristão, mas não acredita na... Como você... Ó, é a mesma coisa de você falar que é corintiano e só torcer por Flamengo, cara. É o que você faz, você fala que é cristão, mas só torce pro diabo, porque o diabo mudou a palavra de Deus através de Roma. Mas você não consegue acreditar nisso, seus olhos estão vendados. Cara, quando Saulo fica cego, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, quando ele fica cego, quando ele abre o olho e viu, até no final da vida dele, ele se penalizava pelo fato de ter assinado a morte de vários cristãos, inclusive o primeiro mártir, que a Bíblia diz. Qual que é o primeiro mártir? Na época dos apóstolos? Estevão. Por que ele morreu? Porque defendia a palavra de Cristo. Por que os apóstolos morreram? Porque defendia a palavra de Cristo. Por que João, que escreve o Apocalipse, morreu? Porque defendia a palavra de Cristo. E você prefere acreditar na mentira, cara? Você prefere acreditar numa igreja, num líder religioso, do que acreditar na palavra de Deus? Eu fico impressionado com isso. Um exemplo. Então, fechou a sua ideia aqui? O arrebatamento acontece na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Mas só acontece o arrebatamento depois da ressurreição. Depois ressuscita. Aí sim, os que tiverem a palavra de Cristo dentro de si vão ser transformados no abrir e fechar dos olhos. O resto todo que não tem, morre, brother. Morre, não vai ficar ninguém vivo na terra. A grande tribulação é o processo dessa vida que a gente vai ter que passar para nos posicionarmos ou diante de Deus ou diante da tradição dos homens. Os apóstolos falam, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai vir um decreto vindo dos Estados Unidos, eu vou falar, eu não sou profeta. Decreto dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão mudar a sua constituição e vão implantar a guarda do domingo nos Estados Unidos. Mas da onde eles tiraram isso? De Roma papal, que foi Roma que mudou o sábado para o domingo. Aí ele faz a imagem da besta. E todo aquele que tiver a imagem da besta ou o número do seu nome, o seu nome não vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-ne todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o menino da igreja romana, que é chamado católico, se ele não sair da igreja católica, ele perdeu sua salvação. Você que é evangélico, se você não guardar a palavra de Deus, você perdeu sua salvação, porque só vai estar no céu durante os 1000 anos aqueles que têm os mandamentos da palavra de Deus dentro de si. E outra, não é você que escolhe, é os escolhidos de Mateus 24, 24. Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Vou continuar lendo aqui. E vi tronos e assentaram sobre aqueles quem foi dado o poder de julgar. Apocalipse 20, verso 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. Quem que foi degolado e morto só por defender a palavra de Deus?
Quem que matou essa galera? Foi a igreja romana lá na Idade Média, cara. Todos esses caras aqui vão estar com você, porque esses são os mortos em Cristo, que morreram defendendo a palavra de Deus. Você acredita que a igreja romana pegava uma viga quadrada, grande, fazia ela em triângulo assim, ó, a ponta triângulo? A mulher era levada presa, colocada nua com a sua vagina naquela... Por isso que o Bíblia Ponto Final não é para criança. Colocou lá naquela vínculo, aquela viga, né, com quina, sentada de perna aberta para renegar a fé em Cristo, cara. Você tá de sacanagem comigo? Esse é o morto em Cristo, que morreu para defender a palavra de Deus. E você ainda adora a igreja romana. Continua aqui. Então foram degolados pelo Apocalipse 20, verso 4. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a imagem, não receberam sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você viu aqui? Claro como água, cara. Só vai estar salvo quem obedece os mandamentos de Deus. Todos aqueles que obedecem os mandamentos da igreja romana estão perdidos. Todos vocês católicos, se vocês não saírem da igreja católica, e vocês evangélicos, se vocês não voltarem para os mandamentos de Deus, vocês estão perdidos. Simples assim. Simples assim. Simples assim. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Essa é a eternidade que plantaram na sua mente ignorante, né? Que você vai viver no céu. Não, você não vai viver no céu, você vai ficar 1000 anos no céu. Depois você volta. Aí o que acontece? Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá vendo? E acabando, aí continua. Apocalipse 20, verso 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é igual à areia do mar, para juntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial do santo e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser livre. Por que livre? Porque na terra não tem ninguém, cara. Na volta de Cristo, os mortos em Cristo no céu, os que têm a palavra de Deus no céu, quem não tem, já era, morre todo mundo. Aí como não tem ninguém para tentar na terra, Satanás é preso na terra, porque a terra é uma prisão de Satanás e os demônios. 1000 anos no céu, os salvos estão 1000 anos no céu, acabou. Acabou, 1000 anos no céu, cara. 1000 anos no céu. Depois a cidade santa desce com os salvos, aí ressuscita todo mundo de novo, lago de fogo. Já era. Então o arrebatamento é uma coisa que venderam para você só para desviar você desviar sua mente da volta de Cristo. Venderam essa ideia para desviar sua mente da volta de Cristo. Então são dois tipos de pessoas. Um que tem o selo de Deus e outro que tem o selo da besta. 2 ressurreições, um para a vida eterna e um para a morte eterna. Só isso, cara. É isso que é o arrebatamento. Mas você não vai acreditar no que eu estou falando. Quer um exemplo? Eu vou falar só para o católico agora. Falei essa semana no Remanescente, foi uma coisa vinda por Deus. Cristo morre na sexta-feira, foi crucificado pelos judeus e com o decreto lá de Roma. Mas basicamente foram os judeus que mataram ele e depois os romanos matam todos os outros apóstolos. Beleza. Aí, Maria e as mulheres foram preparar o corpo para sepultamento. Só que já era sexta-feira e o sábado começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. É assim que começam os dias, de acordo com a Bíblia. Elas voltaram para casa. Você imaginar que uma mãe deixa seu filho morto, não vai embalsamar seu filho, por que ela fez isso? Porque ela obedeceu os mandamentos de Deus. Maria, aquela que você foi colocado para venerar, e que se ela pudesse descer do céu, ela falou, não faz isso não que é errado, você tem que adorar meu filho. O anjo aqui, quando João se adora diante dele no Apocalipse, fala, não, não faz isso não que eu sou conservo seu, adora a Deus. É sua adoração a Deus, a Cristo, acabou. Mas Maria, ela voltou para casa na sexta-feira porque era sábado, início do sábado. E por que ela foi escolhida? José e Maria foram escolhidos para serem os pais terrenos aqui de Cristo? Porque eles guardavam os mandamentos de Deus. Maria guardava os mandamentos. Ah, você vai pergunta lá pro seu padre, cara. Se Maria não guardava os mandamentos de Deus. E aí você pergunta para ele assim, por que a gente não guarda os mandamentos de Deus igual Maria guardava? Pergunta, cara. Mas você é um covarde. Você não tem coragem. Pergunta. Beleza. Aí ela volta para casa. Aí Cristo morre na sexta. Descansa no sábado. E começa a trabalhar no domingo.
Primeira das coisas que ele começa a trabalhar no meio, que ele sabe que tem dois meninos, vou lá no Atos dos Apóstolos, voltando para casa, discutindo o que tinha acabado de acontecer sobre a morte do Messias, sobre a morte do Cristo, ele para do lado dos caras e começa a conversar. E ele faz os meninos lembrar de tudo que tinha, de tudo que estava escrito dele nas Escrituras. Então ele morre na sexta. Descansa no sábado em obediência ao mandamento, da mesma forma que Maria obedeceu os mandamentos, volta para casa. Então Maria obedeceu os mandamentos de Êxodo 20, não os mandamentos do Papa. Que o Gibbons lá, o cardeal que tá aí no vídeo no Bíblia Ponto Final, mostrou que foram eles que mudaram, mas Maria obedeceu os mandamentos de Deus. Você vai questionar o quê? Por que você não faz que nem Maria? E Maria é um exemplo de mulher temente a Deus. Um exemplo de mulher. E José é um exemplo de homem temente a Deus. Você, minha amiga, você é uma semelhança de Maria, temente a Deus? E você, meus jovens, você é um exemplo de José, temente a Deus? Fica com esse pensamento aí. Tem que ter energia. Tem que ter chacoalho. Chacoalhar assim, ó, chacoalha, acorda, povo! Senão você não acorda. Ah, mas você não sabia dos 1000 anos. Vou falar mais sobre isso. Mas dois tipos de pessoa. O que tem o selo de Deus, que são os mandamentos dele, e o que tem o selo da besta, que é toda e qualquer coisa que foi mudada da palavra de Deus. E o precursor disso é o diabo, usando a igreja romana. Se você não acredita em mim, eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo. Leia as escrituras, Apocalipse 20. 1000 anos no céu. Ah, você também não sabia que tem 1000 anos no céu, né? Belo cristão que você é.